Graças a paz, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vem acertar aqui, né, que são novos tempos, a tecnologia lhe acompanha. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Judas. Tem. Não faça, não, porque tem. Antes de Apocalipse, você vai voltando e tem lá o livro de Judas. Ele é bem pequenininho. Ele só tem praticamente um capítulo. Antes de que os meninos coloquem aí os slides aí. Irmãos, nós estamos dentro de uma série de mensagens. Essa série de mensagens, ela tem como mote principal a esperança. Baseado em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Depois de uma reunião, nós observamos algumas coisas e havia uma necessidade do planejamento dessas mensagens para que não houvesse duplicidade, para que não houvesse redundância e para que a gente pudesse atender a todas as necessidades gerais, porquanto mensagem do povo de Deus. A mensagem é uma espécie de cardápio espiritual, e se esse cardápio não for variado, você pode receber muito de uma coisa e de outra coisa não receber nada. É assim que acontece. E nós já vimos aqui no mês de setembro e agora no mês de outubro, algumas mensagens que nos levam à inspiração sobre a questão da perseverança em vários ângulos. Nós vimos a perseverança e a gratidão, a mensagem do pastor Flávio, no mês passado, no primeiro domingo. No segundo domingo, aliás, no segundo domingo, no terceiro domingo, nós vimos constância de propósitos, permanecer na visão de uma igreja saudável, que foi justamente perseverar na visão da igreja. E essa mensagem foi do pastor Tomás. Logo em seguida, o pastor Josué pregou em perseverar, em ser igreja. Então, na manhã nós tivemos a visão, na parte da tarde nós tivemos a missão. E o pastor Ebenezer pregou sobre perseverança no aniversário de 98 anos, que foi bem recente. Vocês viram que as mensagens em si abordavam facetas desse tema. No domingo próximo passado, na ceia, o pastor Tomás pregou no perseverando naquilo que é essencial: fé, amor e esperança. Hoje pela manhã, já tendo em vista a questão da esperança e tendo em vista a questão de que agora no mês de outubro, nós temos a lembrança da reforma, e essa reforma, ela nos impulsiona a que pensemos sobre alguns temas. E de manhã, o pastor Fábio falou sobre perseverar na proclamação do evangelho da fé, de fé em fé. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a questão da paixão pela glória de Deus. Como vocês sabem, somente a fé, somente a Escritura, somente Jesus e a graça e a glória somente a Deus. O texto no livro de Judas diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Mais uma vez, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora
e para todos sempre. Amém. Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa porção da tua palavra lida. E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos ajude e que esse texto possa encontrar espaço em nossa alma e que o teu Santo Espírito ilumine sobretudo aquilo de nossa vida que precisa modificar. Pai, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre a glória de Deus não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. É um tema muito amplo. É como um diamante que tem várias faces. E eu posso olhar para uma face desse diamante e pensar que ele corresponde ao diamante inteiro, porque cada face é muito bela e todo diamante é fantasticamente belo. O Espírito Santo do Senhor me mostrou coisas muito fortes, muito amplas, mas também me mostrou alguns problemas de ordem prática, sobretudo no que tange à adoração. Sobretudo no que tange à adoração. Irmãos, a doutrina nos mostra que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e disso decorre o seu valor e a sua dignidade. Nós fomos criados para a glória de Deus. O seu propósito, o propósito do homem é amar a Deus, é conhecer esse Deus, é estar em comunhão com esse Deus, que é o seu Criador, e é cumprir a sua divina vontade. Nós fomos resgatados para a glória de Deus, mas nós temos vivido adequadamente, de acordo com esse chamado, de acordo com essa vocação. Irmãos, como eu falei, é um tema amplo, é um tema complexo, é um tema difícil, porque ele é muito vasto, ele tem muitas coisas para se falar. A maior dificuldade que eu tive foi de organizar, digamos assim, uma série de textos, organizar um raciocínio, para que esse conceito possa se tornar algo facilmente real em nossas mentes. E não foi algo fácil. Faz mais de 2 meses que eu estou pelejando com essas coisas. O texto, olha, só para você ter ideia, nós temos dentro de nós uma ideia do que seja glória. Existem termos que são fáceis da gente compreender na cabeça, mas é difícil da gente expressar em palavras, é difícil da gente descrever em palavras. Por exemplo, você perguntar para alguém, me explica o que é uma coisa fofa, o cara fala assim, mas na cabeça de você descrever com palavras, é uma coisa complexa. A questão da glória de Deus é do mesmo jeito. Então, irmãos, para entender o aspecto da glória de Deus, da mesma forma que Deus tem os seus atributos comunicáveis e aqueles que não são comunicáveis, os comunicáveis são atributos que se comunicam muito facilmente conosco, porque nós temos a possibilidade de entender por executar alguns. Existe a glória humana, e de acordo com o dicionário, a glória humana é aquela fama que uma pessoa ela obtém por ter feito alguma coisa heróica, porque ela tem grandes obras, ou porque ela tem qualidades extraordinárias. A glória humana está ligada ao fator da fama, de capacidade que alguém teve, alguém atingiu a glória, é uma pessoa famosa, é um motivo de orgulho, é uma exaltação. E para mostrar aspectos disso, eu trouxe aqui algo que é muito próximo de nós. Essa daí, não tão próximo assim, é próximo do nosso conhecimento, né? Na realidade, eu nunca chamei ela para comer lá em casa. Eu creio que ela não vai. Essa daí é a Elizabeth II, atual rainha do Reino Unido. E ela é rainha do Reino Unido e dos mais de 15 estados independentes, chamado Reino das Comunidades das Nações. Além de chefe de uma liga chamada Commonwealth. Em 1952, essa liga aconteceu, é formada por 53 estados. Ela é a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor.
Ela é governadora suprema, inclusive da Igreja da Inglaterra. E alguns dos seus títulos, ela, além de ser representante de todo esse poder, de Estado, de nação, ela possui o título de defensora da fé entre o seu povo. Não sei se você sabia disso. Irmãos, ela chega na sua glória. Quando ela chega, todo mundo entende que não chegou alguém normal e comum. Não tem o que fazer. Irmãos, para você ter ideia de aspectos dessa glória, perceba que ela tem sobre sua cabeça uma coroa. Essa coroa é a coroa imperial do Estado, uma das principais joias da coroa britânica. Ela só é usada em cerimônias de coroação. É uma coroa muito bela, muito cara. Ela tem quase 1 quilo. Ela tem quase 32 centímetros de altura. Ela tem, irmãos, 4 diademas, 2.868 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas, 5 rubis. Ela não tem preço. Porque não é o simples cálculo dessas pedras que compõem essa coroa, mas é o que a rainha representa e as alianças que essa coroa representa. Isso não tem preço. Quando ela chega, meu irmão, ela chega. E a gente não pode ficar de um jeito normal. Para você ter ideia, se algum dia você for, digamos assim, visitar a rainha da Inglaterra, saiba que a rainha da Inglaterra é uma das poucas pessoas no mundo que tem o poder constitucional de forçar todo mundo a usar chapéu, se ela quiser. Para que você participe de alguma reunião, aonde ela esteja, você tem que pegar um dress code. O que é um dress code? É um tipo de observação do traje que é permitido você entrar no lugar onde ela estiver. Para você ter ideia, ninguém tem a autoridade, a petulância de encostar na rainha. E se ela estiver andando com os cachorrinhos dela, que ela tem 6, você não pode fazer carinho neles. É considerado ilegal tocar na rainha. Eu não sei se você sabia, mas se você for apertar a mão da rainha, esse aperto tem que ser breve, não pode ser afetivo. Aquelas coisas que tem no Brasil, mulher, aí vai, esqueça. Quando a rainha entra, todos têm que ficar em pé. Tchau, pode ser quem for. Tem que ficar em pé, quem entrou foi a rainha. Se ela começar a conversar com você, você não tem autoridade de mudar de assunto. Quem muda o assunto é ela. Todas as pessoas que comem à mesa com ela, têm que esperar a rainha começar a comer, para então começar a sua refeição, e tem que ficar atento. Porque se ela terminar, os pratos são recolhidos. E ninguém quer saber onde você estava, não. Se estava no pudim, se estava onde é que ninguém quer saber disso, não. Quando ela parar, os pratos, aí, vai embora. Se você for chamar a rainha da Inglaterra para um evento seu, primeiro que vai ser muito pouco provável que ela vá. Mas se você for chamar, um dos protocolos dizem que você tem que notificá-la com prazo mínimo de 6 meses. E você tem que dar o cardápio para ela escolher. Irmãos, a bolsa da rainha é a forma como ela se comunica com seus assessores. Quando ela chega no ambiente que bota a bolsa,
em um lugar distante dela, ela já está sinalizando para os seus assessores que ela só vai ficar 5 minutos naquele lugar. Quando ela se senta com a bolsa em um braço e começa a conversar com alguém, e se porventura ela mudar a bolsa de um braço para o outro, ela está pedindo que a sua assessoria intervenha, retire ela daquele lugar, porque ela não está gostando. Isso são aspectos da glória humana atribuída a uma pessoa dentro de um raciocínio humano. E o que eu quero levar você a pensar é justamente isso. Quando uma pessoa está na frente da rainha, não está na frente de todo mundo, a atitude tem que mudar. A pessoa não pode fazer o que quer. Você está na frente de alguém que é muito mais importante que você, em tese, pelo menos nesse contexto. Para a gente, nem tanto, nós somos brasileiros, não temos essa questão, mas para o cara da Inglaterra, isso é muito importante. Irmãos, quando você entra no lugar onde a rainha está, você tem que saudar ela. Depois que sauda, você espera ela lhe chamar. E você vai de frente para ela. Depois que você fala e que é dispensado, para voltar, tem que voltar andando de frente para ela. Esse é o padrão, esses são os protocolos. Se você não souber desses protocolos e participar de alguma coisa em que a rainha da Inglaterra estiver, dependendo da besteira que você fizer, se não souber, você pode pegar o beco e já ir preso. Em função de não ter respeitado o que ela é, o que ela representa, a coroa, tudo isso tem uma forte simbologia. Irmãos, nós estamos falando em glórias humanas. E a glória de Deus. Os teólogos dizem, o Dr. Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática, ele diz o seguinte: a glória de Deus não significa Deus na sua natureza essencial, mas a manifestação luminosa da sua pessoa, sua gloriosa revelação de si mesmo. Olha aí, irmãos, a tentativa humana de definir a glória de Deus. Eu li isso aí várias e várias vezes. A ideia que eu tenho é só a ideia de que a presença do Senhor, o Senhor quando chega na sua presença, facilmente identificado, porque Ele representa de fato aquilo que Ele é, e a sua glória o acompanha, a sua glória o revela. Outro teólogo muito interessante chamado John Piper, no seu livro Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, ele definiu a glória da seguinte forma: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é em sua magnificência, como Ele é em excelência revelada. Ou seja, por mais que a gente tente, por mais que se faça, reproduz aqui o raciocínio de Paulo. Ó, profundidade da riqueza, fonte da sabedoria. Quem é que pode atingir a mente do Senhor? Quem é que pode descrevê-lo? Quem é que pode descrever essa glória? Não tem como, irmãos. De forma bem simples, a glória de Deus se refere à majestade, o brilho que acompanha a revelação da palavra, do poder de Deus. A glória de Deus se refere à beleza suprema desse Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não posso falar em Deus e não me lembrar dele como Ele é. É inimaginável, não temos como imaginar. A glória do homem nós vimos. É a beleza do espírito do homem. Essa beleza do espírito do homem, apesar de bonita, ela é passageira. Mas a glória de Deus não. Ela é manifestada no conjunto dos seus atributos. E sendo manifestada no conjunto dos seus atributos e no seu ser, ela nunca vai passar. A glória de Deus é eterna.
E eu gostaria, irmãos, de verificar com os irmãos alguns textos bíblicos que não são todos. Eu garimpei alguns que falam sobre a glória de Deus, para que você mesmo observe e que você tenha as suas conclusões do que seja a glória de Deus. E um desses textos está no livro de Êxodo, no capítulo 24, no versículos 12 a 18. Se você ver com a sua Bíblia, marque. Esse é um dos textos que fala sobre a glória de Deus. O texto diz assim: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Agora chega a glória. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. E no 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo da monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo no monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos, a glória do Senhor no monte, o Senhor haverá de entregar as tábuas da lei. Quando o Senhor está no monte e Moisés chega, Moisés tem que esperar 6 dias. E as pessoas que olhavam para esse fenômeno, eles ficavam aterrorizados, porque parecia um fogo consumidor no topo do monte. 40 dias, 40 noites. Esse número é muito especial na Bíblia. Ele tem a ver com provações e com experiências espirituais importantes. Algo muito mais profundo na vida de Moisés e na vida do povo haveria de acontecer. E isso parte da glória de Deus. Gostaria que você fosse para o livro de Êxodo, que você já abriu. Vá para o finalzinho do livro, no último capítulo, capítulo 40. Essa glória que agora não está no monte, ele vai para a tenda. O texto diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as viagens. Irmãos, a nuvem da glória de Deus enche a tenda, enche o tabernáculo de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, tão poderosa, que Moisés não entra nela. E essa glória da presença do Senhor nessa nuvem é quem vai guiar o povo no andar da peregrinação. Quando a nuvem se levanta e começa a deslocar, o povo acompanha a nuvem. Quando essa nuvem volta, aí o povo acampa novamente, andando conforme o ritmo agendado por Deus, fazendo a caminhada do jeito que Deus quer, porque essa nuvem é a presença do próprio Deus no meio do povo. Irmãos, mais para frente nós temos um texto em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 13. A gente sai do monte para a tenda, e agora a gente sai da tenda para o templo. O texto diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu
o templo. Agora é o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A glória no templo, assim que a arca, que é um tipo, é a aliança, é um tipo de Cristo, assim que essa arca é colocada no seu devido lugar, a nuvem de glória que representava a presença desse Deus, encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiram continuar a ministrar. A glória do Senhor deixou a todos com um temor no coração tão grande, e eles adoraram, se ajoelharam, dizendo que o Senhor é bom e Ele dura para sempre. Agora veja, irmãos, como essa glória, ela vai se tornando em algo muito mais real, muito mais próximo de nós. Veja o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 14. O texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esse Jesus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus que se encarna. Aí dos versículos 6 a 8 fala sobre João Batista. Não, João Batista não me interessa. O que interessa é o verbo. A partir do versículo 9 o texto diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, o verbo, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus expressa no Filho. Irmãos, a glória de Deus, que significa essa esplêndida luz brilhante, vista quando Deus está presente, que remete à perfeição dEle, à excelência dEle, à santidade dEle, à majestade dEle. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, o Verbo, Logos, Ele ocultou aspectos dessa glória no seu corpo humano. É um fato, mas essa ocultação, ela não foi constante. Houve um momento em que os seus discípulos viram a glória profunda e ampla do Verbo. Está em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 1, chamado Monte da Transfiguração. O texto diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, a nuvem
vem! A nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Quando os discípulos ouviram isso, eles se prostraram com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles: levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram, senão unicamente a Jesus. Jesus é detentor de glória moral. Nele não havia imperfeição ou defeito algum. Jesus é perfeito em todos os seus caminhos. Mas para comprovar essa glória, antes da cruz do Calvário, na intimidade, alguns, porque aí vem o X da questão. Jesus era seguido por multidões, ele teve vários discípulos. Desses discípulos escolheu 12 apóstolos. Desses apóstolos tinha 3 que quando a situação apertava, ou então tinha uma coisa mais séria, ele os chamava. E na crucificação desses 3 só ficou um, que foi João. Na intimidade agora, Jesus, os leva a um monte e mostra a sua glória. Irmãos, a mesma coisa que aconteceu com Isaías no Antigo Testamento, quando se deparou com a glória de Deus. O mesmo temor. Isaías ficou com tanto medo da glória de Deus. Ele olhando para a glória de Deus: misericórdia, Senhor, eu sou um homem que tenho a boca impura, eu habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. Esse mesmo temor agora surge diante dos discípulos. Esses discípulos, quando ouvem que o Pai aprova o Filho, quando veem o Filho na expressão do Pai sendo glorificado também nesse momento, eles ficam aterrorizados. Sabe por quê, irmãos? E aqui algo que a Bíblia nos mostra, que muitas vezes a gente não fica, a gente acredita, mas com o tempo é que isso vai encaixando. É uma verdade tão grande que só com o tempo a gente vai. Sabe o que é, irmãos? Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai, o próprio Jesus fala, dizendo: eu não estou aqui, rapaz. Como é que você pede para ver o Pai? Eu não estou aqui. É isso que Hebreus, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, diz: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Veja o versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ou seja, a expressão exata do ser de Deus. Isso quer dizer que ele tem a mesma natureza, ele tem os mesmos atributos, ele é Deus, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade e nas alturas. Jesus é Deus, é glória de Deus manifesta, é glória de Deus em nossos corações. Mas o texto não para por aí. A glória de Deus no Evangelho, é isso que diz o texto em 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 3 a 6. O texto diz, Paulo falando: se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que texto forte. Essa glória não é facilmente percebida por todos.
Mas se você fez aliança com o Senhor em Cristo Jesus, essa glória deveria ser facilmente percebida por você. E é aí onde o funil vai pegando a gente. Porque, irmãos, me parece que não temos vivido muito na altura desse chamado ou da vocação que essa glória se apresenta até nós. O texto diz o seguinte ainda: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, esse mesmo Deus, Ele brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, irmãos, isso é evangelho. A igreja, como corpo de Cristo, desempenha o seu papel histórico de glorificar o Senhor. Nós fomos resgatados para a glória de Deus. O evangelho resplandece na igreja a glória de Deus. Quando o Espírito Santo do Senhor ilumina Cristo em nossos corações, e nós tomamos a devida atitude de glorificá-lo como Ele é. Essa atitude é uma atitude que faz com que estejamos executando a principal missão para nós colocada, o ID, a pregação do Evangelho, mas aqui, enquanto adoração coletiva, em casa, enquanto adoração familiar, no quarto, enquanto adoração particular. Nós fomos resgatados para a glória de Deus e precisamos viver para a glória de Deus. Adoração não é um padrão cultural ou musical. Adoração é um estilo de vida. Adoração é quando a fé se transforma em amor a esse Deus que nos resgatou e que pelo seu Espírito habita em nós. A graça de Cristo no novo pacto traz muitos filhos para a glória de Deus. É isso que está escrito em Hebreus 2:10. Olha o texto. Ao levar muitos filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Nós fomos resgatados para servir ao Senhor, resgatados para servir a essa glória, a esse Deus. O texto também diz em 1 Pedro 4,14: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. A vida em Cristo compartilha do Espírito da glória de Deus. Irmãos, o texto diz aí em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, servir para a glória de Deus, nos constitui o reino, sacerdotes, para quê? Para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. A adoração que ocorre no trono é uma adoração que deve servir para nós de inspiração e de modelo. Apocalipse 4, o texto do trono, lá diz: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Atitude de louvor, no capítulo 5, que também está ligado ao trono, lá diz: cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Esse texto para mim tem um sabor especial. Em uma de suas crises, esse texto, meu pai conversou comigo dizendo: olhe, quando eu falecer, que você for fazer o meu culto fúnebre, eu gostaria que você pregasse nesse texto. Ele me disse isso dentro do hospital em Santa Rita. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo,
os restaurará, os confirmará, e lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E aqui vem uma coisa interessante. Elizabeth II tem uma glória, ela tem uma coroa. A coroa que ela tem e o cargo que ela ocupa conferem a ela prestígio, autoridade, status, riqueza, mas ali é glória humana. Mais dia ou menos dia ela vai morrer. Eu não sei se daqui a uns 50 anos. Mas uma coisa é certa, ela tem um fim. E aquela glória que ela representa e que ela se apresenta e que ela construiu vai morrer um dia. Hoje, irmãos, nós sofremos, nós somos perseguidos, não temos prestígio, lutamos para sobreviver, nós somos carentes da graça e da presença de Deus. Mas um dia, irmãos, isso mudará, nós vamos receber corpo glorificado, nós vamos ver Ele como Ele é, vamos estar com Ele face a face. Nós vamos contemplar essa glória, não com temor no nosso coração, mas com aquele temor de quem Deus é, sabe? Aquela coisa da admiração, da honra, da majestade do Senhor. São esses valores eternos que devem trazer esperança para a nossa alma. E é através desses valores que vivemos o presente reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo. Essa é a pedra que nos movimenta. Essa é a glória que faz com que nós pensemos nos seus valores, tomemos as decisões que precisam ser tomadas. A glória de Deus. E um dia nós vamos ver o Senhor face a face. Oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Você pode cantar comigo. Eu posso até imaginar do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar.
Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Autor da nossa fé, se expressou com glória no monte. A glória dele encheu o tabernáculo, a glória dele encheu o templo, a glória dele foi reposta, colocada na transfiguração. A glória dele está em nosso coração, na presença do Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. A mesma pergunta que eu fiz no começo retorna agora. Nós fomos resgatados para a glória de Deus, mas você tem vivido adequadamente de acordo com esse chamado, com essa vocação, com essa glória? Você pode voltar o slide novamente, tem uma figurinha lá que eu gostaria de mostrar à igreja. Que atitude te daria um sentido maior de reverência e de respeito? É estar diante da Rainha Elizabeth ou estar diante do Senhor no dia a dia da vida em adoração? Irmãos, eu vou lançar para vocês pensarem sobre isso. Mas será que a gente não tem afetado aquele mandamento de não mencionar o nome de Deus em vão? Será que não temos muitas vezes utilizado o nome, essa causa desse Deus, de forma medíocre, de forma leviana? Qual é o tipo de atitude que temos manifestado nos nossos corações diante de Deus, quando a gente vem à casa do Senhor?
Irmãos, me perdoe a franqueza, mas a ideia é que muitas vezes não existe expectativa nos nossos corações de que nós vamos adorar o Senhor da glória. Irmãos, me permita a franqueza, mas me parece que muitas vezes a gente se encontra em um momento de adoração pública, esperando mais que Deus recarregue as nossas baterias emocionais para a gente passar bem a semana, do que propriamente para vir glorificá-lo pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Será que a nossa vida tem sido para a glória de Deus? Será que a gente tem se esforçado para estar diante de Deus em atitude de devoção? Foi essa a sensação que tive quando eu vi o que a palavra de Deus fala sobre a sua glória. E é por isso que essa mensagem surge. Somente a Ele toda a glória. E nós precisamos perseverar nisso. Não nos esquecer nunca desse valor. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Se você conseguiu se alimentar, a Ele toda a glória. Se você está vivo, a Ele toda a glória. Se você está respirando, a Ele toda a glória. Está com as contas pagas, a Ele toda a glória. Tem conta para pagar, mas tem força para trabalhar e tem trabalho para executar, a Ele toda a glória. Tem família? Morreu gente. Mas ainda há remanescentes, há vida em você, você é coluna, a Ele toda a glória. A igreja tem se sustentado, tem andado, tem pregado, tem feito, mas a glória não está nela, a Ele toda a glória. Deus tem resgatado vidas, a Ele toda a glória. Esse valor não pode fugir, irmãos. Nós precisamos perseverar nisso. A Ele toda a glória, para todo o sempre. Amém. Baixe sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso. Nesse momento, Senhor, quero te agradecer, meu Deus, meu Pai. Te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos te louvar nessa noite, não só pelo que tu fazes, mas pela tua glória, pela tua majestade, pelo que tu és. Se estamos vivos, é por causa da tua glória, a tua presença. E neste momento, meu Deus, meu Pai, como igreja do Senhor, nós nos reunimos e queremos te pedir perdão, Pai. Se muitas vezes nós viemos à tua casa com o nosso coração leviano, com o nosso coração superficial, com motivações que não são genuínas, Pai eterno e santo, nós colocamos todas essas motivações nas tuas mãos e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Pai eterno e santo, muito obrigado, porque em Cristo Jesus um dia nós vamos te ver face a face. Naquele dia, corpo glorificado, as lágrimas nos olhos serão enxutas. Não precisará aquela cidade de luz, porque a tua glória suprirá tudo a todos. Pai eterno e santo, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nos faz adorar o Senhor não são as nossas próprias capacidades ou as nossas próprias habilidades. Nós adoramos ao Senhor porque Jesus Cristo na cruz do Calvário permitiu que isso acontecesse.
E pela fé nos apropriamos disso. É graça do Senhor em nossas vidas. É possível que nessa noite, aqui neste lugar, alguém tenha chegado com o seu coração pesado, porque tem olhado mais para as adversidades, as dificuldades, do que propriamente para o poder desse Deus e a sua glória. Não se preocupe, essa palavra não é uma palavra de punição sobre a sua atitude. Muitas pessoas na Bíblia fizeram a mesma coisa. Me parece que isso é algo muito natural do ser humano. Mas eu gostaria de, como igreja do Senhor, nos unir contigo, com a tua dor. E se porventura existe alguém aqui nesta noite que tem algum problema para resolver, que necessita ver por parte do Senhor alguma porta aberta, necessita de algo que já fugiu às suas forças, seja alguma questão na família, no trabalho, seja o que for. Se há alguém nessa noite, sobre essas circunstâncias, eu gostaria de identificá-lo para que pudéssemos orar por você. Fique em pé no lugar aonde você está, em nome de Jesus. Nós queremos interceder por você. Ali. Amém. Muitos irmãos estão se levantando. Nós vamos interceder por eles. Irmãos, as mulheres foram ao lugar aonde Jesus já se mostrava ressurreto. E se não me falha a memória, Maria conversou com Jesus sem reconhecer quem ele era. Às vezes não conseguimos identificar a glória do Senhor nos pormenores da nossa vida, porque o nosso coração está tão pesado, tão cheio de coisas, são notícias ruins, que a gente não consegue perceber isso com facilidade. E muitas vezes acontece isso. Eu gostaria, irmãos, de que nós nos uníssemos a esses irmãos, clamando pelas causas deles. Se você está perto de alguns desses irmãos, não precisa tocar nele, apenas estenda a mão dele, a mão sobre ele assim, para que ele possa perceber que como igreja do Senhor, estamos intercedendo por ele. Olhe para as pessoas que estão próximas de você. Se você puder estender a sua mão para elas, estenda. Como igreja do Senhor, vamos interceder uns pelos outros, colocando essas causas. Vamos orar. Pai eterno e santo, esses irmãos se levantam agora dizendo que existem causas que entristecem o seu coração. Existem portas que precisam ser abertas, eles não sabem como. Que existem coisas em sua alma que estão trazendo dor. E nesse momento, Pai, nós queremos colocar todas essas questões nas tuas mãos e queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Abre a porta que precisa ser aberta, Pai. E quando essa porta for aberta, que o teu nome seja glorificado. Senhor, o relacionamento que está partido, que possa ser restaurado, meu Deus, em nome de Jesus. E quando esse relacionamento for restaurado, que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, meu Pai, a esperança que está faltando, a alegria que acabou, a fé que está minguando. E, meu Deus, em nome de Jesus, restaura nessa noite. E quando ela for restaurada, que o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, todas essas causas colocamos diante do Senhor. Descansamos no nosso coração. É assim, Pai, que oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Poder sentar, queridos. Muito obrigado.